Olá, amigos, tudo bem? Quando a gente fala sobre a colonização do Brasil, ali durante o século XVI e início do século XVII, praticamente você não escuta falar de revoltas e acha que elas não existiam. Mas é óbvio que existiam revoltas. Os escravos se revoltavam, os escravos se rebelavam, fugiam das fazendas, formavam quilombos. Porém, esse tipo de revolta não questionava o sistema de colonização. Na verdade, até o início do século XVIII, as revoltas não têm esse caráter de contestação. É o que a gente chama de revoltas nativistas. As revoltas nativistas foram as revoltas que aconteceram no Brasil que tinham apenas como objetivo solucionar seus problemas locais. Por exemplo, quando a gente fala da revolta de Beckman, no Maranhão, no final do século XVII, foi uma revolta que aconteceu por falta de mão de obra. Os senhores de engenho, então, expulsaram os jesuítas e passaram a escravizar os indígenas. Veja que quando a revolta foi, então, debelada, os senhores de engenho agora foram permitidos de escravizar o índio, mas apenas os índios selvagens, enquanto que os jesuítas ficariam responsáveis em catequizar os índios ladinos, aqueles que já haviam passado pelo processo de início à civilização. Ao mesmo tempo, você pega a Guerra dos Mascates, uma disputa local entre os senhores de engenho de Olinda e os ricos comerciantes de Recife que queriam sua autonomia. No final, o Recife acabou sendo elevado à categoria de vila e tendo a sua própria Câmara Municipal. Você pega, por exemplo, a Guerra dos Emboabas, quando bandeirantes e forasteiros disputaram o domínio da região mineradora. A coroa portuguesa acabou estabelecendo o controle da região, e o controle acabou nem ficando nem com bandeirante, nem com forasteiro, mas foi criada a Capitania Real das Minas Gerais para o controle da coroa. E, por fim, a revolta de Vila Rica, quando os mineradores se rebelaram contra a instalação das casas de fundição. O movimento acabou sendo sufocado e as casas de fundição acabaram sendo estabelecidas do mesmo jeito. Mas vejam que nessas revoltas, em nenhuma delas havia o questionamento que o Brasil era colônia de Portugal, que a gente era explorado, que existia um pacto colonial. Eles queriam apenas resolver os seus problemas locais. Porém, quando chegamos no final do século XVIII, a coisa muda. Isso porque os jovens que iam estudar na Europa acabavam voltando para o Brasil e acabaram trazendo as ideias do iluminismo. Lembre-se, o final do século XVIII na Europa foi marcado pela Revolução Francesa. Você já tinha acontecido na Inglaterra a Revolução Gloriosa, você já tinha visto acontecer nos Estados Unidos a independência da primeira colônia americana. Então tudo isso acabou servindo de inspiração para os colonos brasileiros. E aí eclodiram duas insurreições: a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Inconfidência e conjuração são sinônimos, querem dizer conspiração. Então, tanto faz se você diz Inconfidência Mineira, Conjuração Mineira. Inconfidência Baiana, Conjuração Baiana. Beleza? Os mineiros se rebelaram devido à crise econômica com a escassez da mineração e devido ao grande imposto estabelecido com a derrama, uma cota de praticamente 1.500 quilos de ouro anual. Dessa forma, os mineradores queriam proclamar a independência do Brasil e promover reformas liberais, como o estabelecimento de universidades, o livre comércio. Porém, quando você observa a Conjuração Baiana, já é um movimento mais radical. A Conjuração Baiana acontece 9 anos após a Inconfidência Mineira, quando a população baiana se rebela contra o sistema colonial. Na verdade, a famosa Conjuração dos Alfaiates, ela acabou nem acontecendo, porque o movimento foi descoberto antes mesmo dele eclodir. E dessa forma, todos acabaram sendo presos e mortos. Uma coisa interessante que a gente tem que perceber na Inconfidência Mineira e na Conjuração Baiana é que, como elas tiveram grupos de liderança de origens diferentes, a reação da coroa foi diferente. Por exemplo, você pega a Inconfidência Mineira, a liderança era essencialmente de latifundiários, ricos comerciantes, uma elite intelectual. Tanto é que, nesse movimento, somente o Tiradentes acabou morrendo.
todos os outros tiveram penas mais leves. Já na Conjuração Baiana, por ser um movimento de caráter popular, os líderes eram de origem popular, todos os líderes acabaram sendo mortos. A Conjuração Baiana era um movimento popular, se inspirou em outros movimentos populares de caráter mais radical, como, por exemplo, a independência do Haiti. A Inconfidência Mineira era um movimento da elite, inspirado em outro movimento da elite, inspirado na independência dos Estados Unidos. Então veja que esses aspectos acabaram trazendo consequências diferentes para os seus líderes. Dessa forma, esses dois movimentos, tanto a Inconfidência Mineira quanto a Conjuração Baiana, que foram denunciados antes de acontecer, eles acabaram não eclodindo. Ciliano, se essas revoltas nem chegaram a acontecer, qual a importância delas? As pessoas morrem, mas as ideias ficam. Quando a família real vier para o Brasil, já vai ter aqui sido plantado ideias de liberdade, ideias de ruptura com Portugal. E aí nós vamos ver que, mais uma vez, essas ideias irão surgir no finalzinho do governo joanino. Mas falar sobre governo joanino e processo de independência do Brasil é uma conversa para um outro momento. Um grande abraço e até a próxima.